Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aí a gente retornando, né? Graças a Deus, um novo episódio aí. E ficamos um tempo sem gravar, né? Cris com a correria do serviço dele, eu com a correria com o meu. E aí a gente acabou acumulando compromissos, outras coisas também, né? O Ministério de Música. A gente não estava conseguindo gravar, mas esse tema estava guardado com muito carinho, né? Tinha que sair, e importante que saísse esse ano, né? Antes do Natal, para a gente refletir a respeito e para que vocês conheçam esse conteúdo. Quem viu o título do vídeo aí já tomou um spoiler, né? Mas a gente vai falar sobre a série The Chosen. Com muita alegria que a gente vai falar desse conteúdo. Até deixei para ser uma das primeiras coisas que eu vou dizer a respeito, que para mim, depois da Bíblia, é a melhor coisa que fizeram a respeito de Jesus. No sentido de qualidade, de conteúdo mesmo. É algo sensacional, mas a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. Exatamente. Cris, estamos aqui de novo. Prazer falar com você, Marquinhos. Igualmente. Prazer falar com vocês também, né, que de alguma forma nos escutam, que compartilham o nosso conteúdo, levam para mais pessoas. Então a gente fica muito contente, porque é o nosso jeito de falar de Deus, de conversar, de trocar uma ideia sobre isso. E quando as pessoas, né, nos escutam, compartilham, levam para mais pessoas, comentam, né, isso tudo é muito agradável para que a gente, né, tenha certeza de que esse é o caminho, né. Então fica aí o pedido, né, leva para mais pessoas, né, compartilha esse conteúdo, né, seus familiares, seus amigos, porque eu acredito que isso é uma forma de evangelização. A gente sempre fala disso, né? Sim, com certeza. E tava com saudade. Nossa, eu também, muita tava saudade. Com saudade mesmo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Tem um monte de coisa atrás aí para assistir, umas datas passadas. A gente gravou bastante coisa, mas estamos de volta aí. A gente tá aí 1 ano e meio praticamente, né? E há 1 ano e meio também a gente conheceu o The Chosen, né? Mais ou menos isso, né? Então o The Chosen foi uma série que veio muito a calhar com o Vale de Deus também. Muito daquilo que a gente escutava lá, assistia lá, a gente tentava transmitir aqui, porque é muito bom, é muito bom. Então o convite é assim, se você está escutando até aqui e não conhece o The Chosen, para um pouquinho, assista pelo menos um episódio. Eu acredito que você vai gostar muito daquilo que você vai ver, vai te emocionar, né? Eu falei, essa semana eu abri um videozinho no Instagram, né, lá do Vale de Deus, e até um amigo nosso, o Dinho, não conhecia o The Chosen, eu falei para ele sobre o The Chosen, espero que ele tenha assistido, porque é emocionante. Eu tenho certeza que cada um que assistir um pouquinho que seja vai gostar, né, e vai querer assistir todos os outros episódios. Então já vou dizendo, vai ter spoiler, o que a gente vai falar, né, vai levar um pouquinho daquilo que a gente assistiu. Então, se você não assistiu, assista e volta aqui depois. Volta e comenta. É importante frisar que nenhum spoiler é suficiente, né? A gente pode falar o que for, não é como você assistir. Porque o impacto que causa quando a gente assiste é incrível, assim. E assim, você pode até imaginar assim, como assim spoiler, né? Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, exatamente. Mas, mesmo assim, é surpreendente. É um olhar sobre aquilo que a gente já conhece, é uma visão que a gente já conhece. Então é legal, porque você já conhece a história, você se depara com aquilo que você já leu na Bíblia, e você fala, nossa, eu estou materializando aquilo que eu li na Bíblia. Porque quando a gente lê, eu não sei você, Marquinhos, mas antes do The Chosen, eu tinha muitas das passagens da Bíblia, das parábolas de Jesus, vinham na minha cabeça desenhos bíblicos. Você lembra dos desenhos bíblicos? Sim, exatamente. Então quem aí tem seus 20, 30 anos deve ter assistido lá na década de 90 os desenhos bíblicos. Então assim, a figura de Zaqueu, por exemplo, né, uma parábola de Zaqueu, né, ou melhor, a passagem de Zaqueu, não a parábola, a passagem de Zaqueu, eu já lembro daquele baixotinho correndo, né, subindo numa árvore e depois Jesus passando. Então essa visão é uma visão que marca muito a minha mente. E aí, quando você se depara com uma super produção que é o The Chosen, né, quando você se depara com um Jesus
que, a meu ver, muito parecido com aquilo que foi mesmo, né? Humanizado, trouxeram, né? Jesus para a realidade, né? Para aquela realidade, né? Muito legal. Então, é um Jesus que, nossa, você fala, olha, ele poderia de fato ser assim, né? E também, assim, muito humano, né? Talvez se a gente se apegar só aos milagres de Jesus, a gente vê um Jesus muito divino, né? Muito distante até, né? E quando você vê um Jesus humano arrumando uma carroça, né? Fazendo piada, conversando com as crianças, você fala, nossa, ele poderia ter sido dessa forma. Então, assim, é muito grato, é muito bom você ver assim, olha, que legal, então foi assim, então foi possível, exatamente, né? E aí você até entende melhor. Nossa, como é que Jesus arrastou tanta gente? Porque muitas vezes, né, a gente passa isso na segunda temporada com o Sermão da Montanha, né? Sim. São palavras duras, grande parte do sermão. Sim. E como é que isso atraiu tanta gente, 5.000 pessoas lá para ver? Porque é o carisma, é o jeito que a mensagem foi passada, é o jeito como a mensagem foi pensada, né? É bonito de ver que, assim, além da inspiração divina, que é o roteiro, que se baseia totalmente na Bíblia, também há inspiração divina em fazer os links. Porque isso eu acho que é o ponto alto da série, é como ele preencheu as lacunas. Como ele pegou as coisas que não estão na Bíblia e ligou de um jeito assim que é inspiração divina. Você assiste aquilo e você vê que, nossa, isso não tem na Bíblia, mas faz todo sentido. É muita coisa eu assisti assim, Tomé, né, na Bodas, que é uma coisa que a gente não tem na Bíblia, sim, mas faz todo sentido todo mundo ter participado de algum momento para ser parte do chamado de Jesus, né? Eu acho interessante como eles fazem, e até a ligação das histórias, né? Às vezes ele pega aquela passagem, por exemplo, que Jesus tá lá no meio do campo e eles colhem ali mesmo e comem no Shabá, e eles estavam morrendo de fome, juntou com o milagre do homem da mão seca. Sim. Né? A gente não sabe se realmente foi nessa ordem, logicamente, mas isso faz muito sentido, essa ligação, né, que ele faz muito aquela história, não está na Bíblia, né? A gente tem que dar a licença poética, né? A licença para o artista, né, trabalhar, mas apesar disso, né, era completamente possível, porque a Bíblia, ela não retrata, né, exatamente todos os fatos, né? E nem cronologicamente. Muitas vezes uma coisa aconteceu antes ou depois. Mas aí quando, né, o roteirista ele encaixa as coisas, né, e dá um sentido para aquilo, você fala, olha, né, que bonito mesmo, né? Sim, para mim isso é inspiração divina tão relevante quanto a inspiração divina de quem escreveu os textos bíblicos. Porque ali é precedido de muita oração, né? Quem assiste ali os bastidores vê que eles juntam lá, tem um rabino, vários religiosos ali para ver isso tem coerência, isso realmente poderia ter acontecido, e a gente vê que sim, nada que eu olhei ali e falei assim, caramba, não, isso tá meio fora, não foi desse jeito. Não, ele começa a dar uma explicação até para coisas que não precisavam ser tão explicadas, como a própria redação da Bíblia. Porque a gente pode pensar assim, Deus é Deus. Deus podia ter chegado no final da vida de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, e falar assim, ó, eu vou te ditar aí na tua cabeça, vou te inspirar, e eles escreverem a coisa ali. Podia ter sido dessa forma, porque Deus é Deus. Mas aí é interessante como eles mostram a produção passo a passo, né? É até bonito de ver no começo da segunda temporada que eles estão fazendo isso, né? Sim, eles estão sentados escrevendo a Bíblia, de certa forma, e aí você vê a diferença. Futuro, né? Sim. E eles, né, pensando em escrever. É muito legal também, o Mateus, ele sempre tem alguma coisa na mão para escrever. Ele sempre está escrevendo alguma coisa. Né? Mostrando então, que era possível. Nada mais é difícil, mas é possível. Ele ia anotando, e eu achei legal até que esse é um spoiler de verdade, né? que eles estão discutindo, né? E falando, o João fala, né? Isso não é tão relevante para constar detalhadamente
Daí Mateus fala assim, no meu texto vai constar. Tipo, é legal você ver que são pessoas diferentes escrevendo a mesma história, e isso é o que mais corrobora a história de Jesus. Exatamente, por isso que ela é verdadeira, porque foram pessoas distintas, diferentes, escrevendo a mesma coisa. E aí você pode achar a semelhança entre um texto e outro, mas é justamente porque foi verdade, Exatamente. Né? Só que de um ponto de o que confirma o Jesus histórico é a existência de 4 evangelhos escritos em tempos diferentes sobre o mesmo assunto. É isso que nenhum historiador hoje fala assim, não, Jesus histórico não existiu. Ele pode ter sido muito diferente, um monte de coisa, mas ele existiu. Aquele cara, aquele nazareno lá na Galileia, esse cara existiu de fato. Ó, pra quem não sabe o que é o The Chosen, então onde a gente acha o The Chosen? Em primeiro lugar, hoje, acho que o lugar mais fácil de você achar é o próprio aplicativo. The Chosen, na verdade, foi pelo que a gente estudou, né, pelo que a gente viu, e aí, se vocês tiverem uma informação diferente da nossa, mandem nos comentários, tá? Porque isso é muito enriquecedor. Mas foram alguns artistas que se reuniram para eles fizeram um episódio piloto sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Sobre a visão dos pastores. Então, o primeiro episódio é piloto, e o primeiro episódio, que é o episódio piloto, né? Não o episódio da série mesmo, mas é um episódio que inspirou a série, né? Fala sobre o nascimento de Jesus através do olhar dos pastores. Então, isso é muito legal. E aí, a partir daí, eles resolveram se unir e aí pensar numa produção maior. E aí, para você assistir, então, The Chosen, você baixa um aplicativo, entra lá no seu celular, baixa um aplicativo, chama The Chosen, vai estar na descrição. A gente vai colocar aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar. E aí, vocês vão entrar nesse aplicativo, baixar esse aplicativo, e lá vão ter as 2 temporadas disponíveis e mais alguns episódios, né? Tem especial de Natal, agora a gente tá chegando na época de Natal, então é muito bonito, que aconteceu no final do ano passado. Provavelmente eles não devem fazer alguma coisa até o final desse ano. Tem a 3ª temporada saindo aí, com a promessa de sair até o final desse ano, então isso é legal também. E lembrando que é gratuito. É gratuito. Baixa isso o aplicativo, você tem a opção de ajudar? Tem. Eu recomendo que ajude? Recomendo. Sim. Mas se você não quiser, você assiste tudo sem pagar nada. É só baixar o aplicativo. Pelo aplicativo dá para você compartilhar alguns vídeos, então isso é legal também. Então assim, é muito legal. Eu não consigo ir, eu não quero ver, eu não consigo baixar, meu celular tá muito cheio. Você tem Netflix? A primeira temporada já está disponível no Netflix, eu confirmei ontem isso, né? Então já está lá no Netflix também. É para vocês terem noção do quão bom, quão bem produzido é essa série. Em questões de estética, de fotografia, atuação. É lindo, então, é diferente, com todo respeito às outras coisas que a gente vê, né? Mas a gente tá acostumado quando vai ter alguma coisa, à exceção da Paixão de Cristo do Mel Gibson, que também é muito boa, você olhar e falar assim, mas aquele padrãozinho meio Record, né? Um negócio meio assim, tá... Né? Tem muito mais boa intenção do que dinheiro investido, exatamente, né? Do que produção boa. Não que dinheiro seja de fato importante, mas para você fazer uma boa produção, você precisa de recurso. E aí é uma dica que o Marquinhos deu, pelo aplicativo você consegue doar. Como que eles trabalham? Como eles são independentes, né? Eles trabalham a partir de arrecadação. Então, o mundo todo põe dinheiro lá para que eles possam produzir e depois distribuir de forma gratuita. Então, eles logo no início de cada episódio, né, sempre o diretor faz um minutinho, 30 segundos, né, para introduzir o episódio, e ele comenta isso. Ele fala, o nosso objetivo é levar o Evangelho, é levar Jesus Cristo para todo o mundo, para o máximo de pessoas possível. Então, existe um projeto de evangelização. É o maior crowdfunding, né, que fala do mundo, que é as próprias pessoas fazendo aquilo acontecer, né? Não tem empresas, não tem grandes corporações. É interessantíssimo nós pensarmos que se você ajudar, minimamente parte daquele episódio é teu, né? Você fez parte diretamente daquilo. E quando que você tem a opção de participar de uma série que você gosta? Não tem. E até é um negócio assim, lógico que é a título de curiosidade, mas quando você ajuda lá, eles daí vão mostrando os pacotes. Chega a ponto de você poder participar lá do set das gravações. Que legal, não sabia. Tem todo tipo de pacote, lógico, porque é astronômico, coisa, porque senão até atrapalharia o serviço deles, assim. Mas é muito legal, muito como
eles se inspiraram para criar um negócio novo, né? Porque não tinha isso desse tamanho. As pessoas ajudam para fazer vaquinha para coisas pequenas, né? Mas para fazer uma série sobre Jesus, Marquinhos, a gente tá tão empolgado para falar sobre isso que a gente esqueceu de fazer a nossa oração. Nossa, verdade. Então vamos lá. Vocês veem como é bom. A gente tem faz muito tempo que a gente queria falar sobre The Chosen e a gente tem muita coisa, né? Eu assisti 2 vezes o seriado, né? Então tem muita coisa para falar. Tem. Então vamos lá. Deus nos abençoe do play ao pause. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar pelo começo? Vamos lá? Vamos. Então, primeira temporada, são 8 episódios, né? Contam, logo no início, né, você já percebe que é Jesus trilhando já o caminho da evangelização. Então a gente não tem a vida dele se passando na maternidade, né, bebezinho, ou mesmo jovem. 30 pra frente, dos 30 para frente. Né, ele já tá sozinho buscando os discípulos, né? E o primeiro episódio já fala assim, o nome do primeiro episódio é Eu Te Chamei Pelo Nome, porque ele fala um pouquinho de Maria Madalena, né? E das dificuldades dela, ainda sendo chamada de Lilith, né? Das dificuldades dela nesse processo, dos demônios no corpo, então dessa vida desregrada, né? Aparece ela dentro do bar, conversando com um monte de homens, então introduzindo já aquele período de tempo. Então ela já era uma mulher não bem vista, né? Pela sociedade, né? Já Lilith é visto nas tradições hebraicas lá como a mãe de todos os demônios. Isso. É uma coisa muito grave, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro episódio ele já encara, né, essa pecadora, digamos assim. E aí Jesus se aproximando dela, e aí a cena final, acho que é a cena mais impactante, né? Que justamente ela fala isso, né? Eu te chamei pelo nome, né? E que nome? Maria Madalena, né? Então o nome dela não é Lilith, mas Maria, né? E ele chama, e ela estranha isso, porque ninguém a chama de Maria Madalena, de Maria, né? De Magdala, né? Ninguém a chama disso, e de repente Jesus vai e chama ela pelo nome. Então essa parte já é sensacional. E é legal assim, porque também é um jeito de você ver Jesus diferente ali, né? Porque Jesus estava ainda, a gente pensa, olha, a Bíblia, como Jesus já com os 12 junto, o pessoal andando junto com ele, e ali, como você falou, é um Jesus sozinho. A série chama The Chosen, Os Escolhidos, e ela fala disso, da escolha. Né? E a série fala da escolha de cada um, mostra, né, cada um dos discípulos, e até, né, de Maria Madalena, que não é vista como um apóstolo, né, mas estava ali no grupo de Jesus, como é que eles foram chamados, aonde que eles surgiram, quais milagres eles presenciaram para chegar a fazer parte do grupo de Jesus, né? O que transformou a vida deles, é muito legal. E assim, né, não só a Maria Madalena, que não é do grupo, mas, por exemplo, Nicodemos, né? Mostra a relação dele com Jesus, que é sensacional também. É uma das coisas assim que toca a gente mesmo, já é no finalzinho da primeira temporada. Muito legal também, né? Agora a gente não consegue ver mais Nicodemos como outra pessoa. Nicodemos tem aquela cara, né? É muito legal, né? Nicodemos mesmo, né? É uma das passagens mais importantes, talvez, do Evangelho, né? Que é justamente Jesus confrontando aquela estrutura já montada, já pronta, né? De religião, do judaísmo em si. E aí essa estrutura, na visão de Nicodemos, né? Se falou assim, meu Deus, tudo que eu rezava, tudo que eu imaginava tá aqui na minha frente, né? E aí essa conversa entre os dois é incrível, essa conversa entre os dois. Eu até marquei aqui, ele fala, acho que episódio, acho que é o último episódio, ele fala assim, onde que ele mostra aqui? Acostume-se com o diferente. Sim. Né? Que Nicodemos falou assim, mas vai mudar tudo, tal, mas tudo tá pronto e agora você chegou, você tá falando uma coisa totalmente diferente, vai mudar tudo daí, vai ficar tudo diferente. Aí Jesus fala, acostume-se com o diferente, né? E isso é uma frase que ele usa bastante, né? Tanto para Pedro com Mateus, né? Ele também usa essa frase e ele repete por várias vezes ao longo da série,
Porque ele mesmo fala numa parte, né, que ele não tá ali pra dizer, viu, gente, tudo que vocês estão fazendo tá tudo certo, beleza, continuem assim. Não, ele veio porque as coisas não estavam bem, né? Jesus vem pra salvar o mundo e se ele tá precisando ser salvo de alguma coisa ruim, né? Exato. Que tá pra acontecer, né? Você falou de Mateus. Mateus é um cara, uma figura à parte, né? Sensacional. Que Mateus, né, é o cobrador de impostos, então mostra ele cobrando os impostos, né, a rotina dele, né? E Mateus é uma pessoa extremamente diferente. Ele não é retratado, isso não é falado, mesmo porque naquele momento não dava para se saber, mas ele parece ser uma pessoa que tem alguma um autismo, um TDAH, né, alguma coisa assim. Se eu estiver falando errado, me corrijam, por favor. Mas é assim, ele é diferente no trato, né? Muito metódico, parece que tem toque, né? Parece que tem a gente chama de savante, né? Que ele é às vezes retraído para algumas coisas, isso, mas para outra ele é gênio. Exatamente. Né? Ele mostra, deixa bem claro essa questão do gênio, principalmente com números, principalmente com contas. E aí no decorrer ele ainda fala, deixa bem claro, né? Ele fala sobre isso, né? Que ele já se mostrava uma pessoa diferente nos estudos, né? E aí por conta disso a posição que ele tem. E né? Uma pessoa com boas posses, né? Talvez de todos os discípulos ali fosse que tivesse mais bem abastado, né? Exatamente. Assim, de todos eles, e abre mão disso também, né? Essa transição, muito legal. Essa transformação, tanto de Mateus como dos outros, mas de Mateus a gente nota bem que chega um tempo que ele já não dá tanta bola para as roupas mais, as coisas. Ele é o mais vestido no começo, mas depois ele não se importa. Ele vai nem com cheiro, dando bola, tem uma parte que Simão, o Pedro, né, ainda fala assim: mas você dormiu, né, com essa roupa no meio dos porcos? Quando ele acorda, mal cheiroso, sujo, né, tá tudo sujo. Né, e eles até brincam com isso. Mas é muito legal, e aí a evolução também, né? Porque Mateus na Bíblia, isso fica muito claro. Jesus olha para Mateus e o chama. E ele larga tudo e vai. Só que não é tão simples assim. E a série deixa isso claro, né? Mateus, por diversos momentos, persegue Jesus de forma muito, né, sem que Jesus mesmo perceba, né? Vai atrás dele. O que ele está fazendo? Ele fica intrigado com os milagres que Jesus está fazendo na frente dele. E fala assim, mas peraí, quem que é esse? Para criticar, né? Que a gente vai ver outras pessoas também ao longo da série indo atrás de Jesus, não porque acreditam que ele é o Messias, mas para colher elementos. Fez milagre? Não, mas foi no Shabat. Sabe? Isso é interessante, né? E Mateus no começo estava com essa visão também, né? O Shabat. O segundo episódio, a série nos introduz na cultura judaica. Então ela explica o que é o Shabat. Isso é muito legal, né, de se saber. Acontece o Shabat de Maria Madalena, que é muito legal também, porque assim, Maria Madalena, ela foi, né, curada por Jesus ao ponto de mudar todas as atitudes dela. Sim. Então ela era uma moça da vida, uma mulher de bar, de ficar dentro do bar, uma mulher, né, muito mal vista pela sociedade, mas aí quando Jesus a restaura, né, ela passa a ser aquela que faz, e aí é muito bonito porque ela faz, hoje é o meu primeiro Shabat, né? Então assim, ela faz o primeiro Shabat dela, convida os amigos, ela tem vergonha de si, né? Quando as pessoas chegam na casa, você não se palavras, importa, de como se portar, né? Da comida, você não se importa porque eu não sei, né? Todo tempo ela fica se autoculpando, né? Mesmo sem necessidade às vezes. E Jesus vai no Shabat dela, né? Isso é mais legal ainda, né? Sensacional. Sabe que eu acho interessante, né? Que a série nos mostra um Jesus inserido na cultura judaica. Porque a gente imagina muito um Jesus católico, né? O Jesus da missa. Sim. Mas ali não, ali ele fazia os ritos, as tradições, ele seguia os preceitos dentro do que ele via como certo do judaísmo. Isso é importante para a gente entender também da onde veio a nossa fé, porque às vezes a gente olha o judaísmo como uma coisa totalmente ruim, porque Jesus foi morto, e assim, não.
tem um monte de coisa boa, né? Tanto que Jesus fala, né? Nenhuma palavra da lei vai ser tirada, né? Jesus respeitava e ele trazia as tradições como uma coisa boa. Você vê ele rezando ao levantar, né? Ao deitar. São orações judaicas, são orações que o judeu faz, né? E isso nós temos que adequar para a nossa vida também. Olhar e falar assim, caramba, é uma pessoa que era importantíssima ali dentro, tanto que nasceu algo novo dele, né? E isso não é inédito na história. Se a gente for pensar, Buda não era budista, né? Ele também foi tão expoente na religião dele que surgiu o budismo a partir dele, né? É interessante de nós vermos isso, que muitas vezes nós estamos num lugar fazendo as coisas e a gente se acomoda, né? Falar, faz tantos anos que nessa igreja as coisas são assim, faz tantos anos que nessa igreja as coisas são assado. Jesus mostra que a gente pode ser diferente. Sim. E que talvez o diferente esteja certo, inclusive. Acostume-se com o diferente. Perfeito. Muito bom. O episódio 3 é Jesus com as crianças, e eu acho que é o episódio, né, um dos mais bonitos, né, dessa primeira temporada, porque mostra uma relação mesmo, né, Jesus e as crianças, né, a gente sabe o quão Jesus gostava de crianças, pelo que a gente lia na Bíblia, né, repreendendo inclusive, né, os discípulos, né, deixe que elas venham até mim, mas é só isso, né, só isso que a gente sabe da Bíblia. Quando você vê na série a relação mesmo, né, as crianças se aproximando, ele conversando com as crianças, ele ensinando as crianças, então isso é muito bonito. Nossa, é um episódio emocionante, assim, se você não derramar uma lágrima nesse episódio, você tem algum problema. Sim. Que é muito bonito. Esse ponto que você falou até é uma coisa que eu sempre falo pro Cris e eu quero compartilhar com vocês. Assim, pra mim não tem... Eu até separo o dia específico, não assisto mais de um episódio por dia, porque é um negócio tão denso que o nosso coração se toma tanto de emoção, assim, que eu não consigo assistir um episódio e não chorar. Uma cena vai te tocar a ponto de você não conseguir segurar, assim. E é bonito de ver Jesus com as crianças, até para que a gente entenda uma coisa, e isso é importante para os pregadores. Quantas vezes nós vamos levar a palavra de Deus e as crianças se afastam? As crianças não se interessam. Então você já pensou o quão grandioso era o discurso de Jesus? Que os adultos estavam ali, e os adultos é mais fácil de você cativar, e muitas vezes as pessoas ficam ali por obrigação também. Minha família inteira aqui na igreja, eu vou ficar aqui também. Mas as crianças estão lá fora. E o discurso de Jesus é tão forte, é tão impactante, que as crianças também queriam escutar, também entendiam, porque se ele usasse uma linguagem muito rebuscada, ninguém ia entender. Então ele contava histórias, e isso a gente começa a perceber, caramba, Jesus era Jesus por conta disso, por conta da inclusão que ele traz. E até é bonito quando ele pergunta para Felipe qual era a diferença da pregação de João Batista para a pregação dos outros que ele escutou ao longo dos tempos. Aí o Felipe falou, João Batista pregava para quem estava ali. Não era um texto genérico, frio, era para as pessoas que estavam ali. E ele diz isso antes de Jesus preparar o Sermão da Montanha, né? E é isso que Jesus fala, né? Eu quero falar para as pessoas que estão aqui, para que todo mundo sinta, né? Isso é muito legal, porque como que a gente ainda está na segunda temporada, lá no final da segunda temporada a gente vai falar sobre, né, esse discurso, mas ele mostra exatamente passo a passo dessa criação desse discurso. Sim. Né? Então é muito bonito isso. Você vai, legal. Jesus, e aí quem está assistindo pode ter essa percepção também, mas Jesus, ele não tinha na cabeça dele todas as palavras, tudo. Mas ele foi na convivência com cada um deles, pincelando aqui, puxando aqui, foi, né, montando na cabeça dele. E aí lá no final da segunda temporada ele senta com Mateus, inclusive, e fala assim, vamos preparar o discurso. Né? Já está tudo mais ou menos montado, mas aí ele vai preparar. Isso passa, né, para nós, inclusive, que tentamos levar a palavra de Deus, fazer as pregações, tem que ter preparo.
Jesus, o cara que tem tudo. Ele podia falar assim, não, eu vou lá e vai agir. Não, ele preparou, porque ele queria que as frases fossem ordenadas de um jeito que a pessoa que estivesse ali criasse uma história na cabeça e saísse dali com sentido, né? É muito bonito de ver, até coloquei assim que ele acertando coisas que ele viu que não seriam legais, ouvindo a opinião de Mateus, né? Mateus falando, não, mas essa questão do sal, talvez quem estiver lá no final vai escutar errado, vai achar que é pra salgar a terra, né? Ele fala assim... E é muito interessante porque Mateus, ele vem criando essa personalidade também. Então você vai entendendo que Mateus está falando isso porque é Mateus. Sim. Né? Porque talvez se fosse Pedro, fosse uma abordagem diferente. Né? Porque Pedro, você também percebe que Pedro é uma pessoa que escuta muito Jesus. É turrão, mas se Jesus falar, ele faz. Né? Então talvez ele não bater de frente, mas não argumentasse com Jesus. Olha, esse ponto talvez não seja tão legal. Esse ponto é muito bonito de ver. Bonito. Né? E é legal de ver que Jesus não podou a personalidade de cada discípulo, né? Ele estimulou, na verdade. E aí, assim, já dando um spoilerzão lá no final, assim, esse discurso é a visão dele sobre cada um dos escolhidos. Exatamente. Então, quando ele fala, é muito legal, né? Quando ele fala assim, né, os puros de coração. As bem-aventuranças, né? Aí já vem a imagem de... como é o nome dele? São dois... O João e o Tiagão? O Tiaguinho. O Tiaguinho. Vem a visão do Tiaguinho. Tadeu, né? Isso, exatamente. Então, os puros de coração. Aí já vem a imagem, e aí a série faz, né, que é a lembrança de Jesus. O Jesus está falando dos puros de coração. De quem se lembra? De Tiaguinho e de Tadeu. Você vê que eles estavam ali, mas eles não são de arranjar confusão, né? Colocou eles para fazer alguma coisa, eles vão fazer. Né? Tiaguinho e Tomé, né? Que faz? Eu não lembro exatamente das bem-aventuranças, que cada uma é pra um, né? Ou pra um grupo de dois. Fala aí, veja aí. Mas assista. Até porque daí a gente não dá um spoiler do específico. Não, exatamente. E essa cena é linda demais, né? É bom. E a gente falando aqui de Tiaguinho, Tiagão, é porque eles fazem essa adaptação, né? Nós, na Bíblia, temos muito o costume de usar Tiago maior, Tiago menor, né? Mas no dia a dia a gente não chama assim, exatamente, né? Então foi uma adaptação muito legal, né? A gente, quando é um Tiago pequeno, e eles usam isso mesmo por conta do tamanho. É muito legal, porque a série ela é muito do cotidiano deles. Então é muito engraçado que Jesus dá os filhos do trovão, né? Sim. E aí entre eles falam, e aí, trovãozinho? Sim. Então assim, é quase que assim, você fala, pode, né? Pode brincar com isso, mas não tem como não brincar com isso, porque o cotidiano da gente é isso, né? Na vida da gente, a gente cria apelido entre os nossos colegas, entre nossos amigos. Então por que eles não poderiam ter feito isso, né? E Jesus é muito na série do passou, gente. Já foi. Vamos rir disso agora, né? Isso é muito nítido, eu acho muito bonito, até quando ele tá lá com o... que tava com a perna machucada, que a gente até criou uma teoria em cima daquele cara, que ele seria o que assaltou o... Sim. O primeiro a história a parábola do bom samaritano, né? Que a gente acha que ele faz parte do bom samaritano. Até o primeiro episódio, pra você episódio da segunda temporada, Jesus vai até a casa, né, de um rapaz que tem um problema na perna, e ele tem um problema na perna porque ele encontrou alguém na estrada, né, feriu essa pessoa, roubou essa pessoa, e aí, na fuga, ele caiu e machucou a perna, né? Parece muito o ponto de vista do ladrão. Do ladrão lá do bom samaritano, né? Qual que é a história do bom samaritano? Alguns sacerdotes e depois o samaritano encontra alguém na estrada, né, nu, porque ele tinha acabado de ser roubado. Então, não está claro isso, não está explícito isso, mas a minha impressão é que seja essa, né? Jesus vai visitar o ladrão, né? Exatamente. Naquela história. E ele, na história, né, ele tá ali com a perna quebrada, né? E aí Jesus, né, faz o milagre, faz a cura, e depois ele olha e fala assim,
a gente já vai indo porque tem que tomar cuidado, né? Na estrada tem muitos ladrões, daí o cara só olha pra ele assim e ele fala, é muito cedo ainda pra fazer essa brincadeira, né? Eu achei muito bom, porque é um senso de humor que a gente espera de filho, tipo, perdoa ele. Vamos seguir em frente. Exatamente. Não há mais mágoa sobre o pecado. Né? Se não há mais mágoa, eu posso até fazer uma piada que tá tudo bem. Por quê? Porque você já não tá mais ressentido ao ponto de você se amargurar por conta disso. E os pais vivem muito isso com os filhos, né? Que você até fica bravo ali com alguma coisa que fez, o Cris deve ter passado muito isso já com as meninas, mas, sabe, passou um tempo, você já... então é isso, né? E você faz uma piada e acabou. Essa relação... Isso é o perdão. Isso é o perdão, de fato. E aí, falando ainda, né, dessa figura, né, do cara lá que ele vai visitar, a impressão que eu tenho é essa, mas eu tô mais uma... isso não tá claro. Não tá claro, né? Isso é só uma criação. Até para aumentar a sua ideia, nesse episódio, Jesus aparece consertando uma carroça, né? Então, pra mim, pode ser que aquele cara que tá ali, que Jesus tá arrumando a carroça dele, seja o cara que ajudou. Entendeu? Sim. E aí Jesus tá, né, incluindo os personagens daquela parábola, porque é muito específico, né? Do nada Jesus some e ele tá lá arrumando uma carroça. Você fala assim, opa, qual que é a ligação com tudo? E nada à toa. Talvez e se isso acontecesse, vocês têm que falar. Se lá na próxima temporada ele falar assim de uma parábola, porque até então ele não contou essa parábola. Não contou. Então se ele falar de uma parábola, aí corrobora mais com a ideia de que aquilo que está na cabeça dele nada mais é do que a percepção que ele tem sobre todas as coisas que ele está vivendo. Sim. Então ele pegou uma coisa aqui, uma coisa ali, foi juntando, pronto, criou uma parábola e ele ensinou. E não é a primeira vez que eles fazem isso na série. Eu achei legal isso. Tem essa coisa de transformar a parábola em histórias reais. Ele pegou a história das 100 ovelhas. Sim. Era uma parábola do jeito que a gente lia na Bíblia, mas não foi contada como uma parábola. Ele chega e pergunta, alguém aí é pastor? Daí o cara fala assim, eu sou pastor. E o que você faz se você perder uma das suas ovelhas? Aí ele fala, eu tenho 100 ovelhas e tal. Eu vou festejar a hora que eu encontrá-la. Então, assim, foi uma história real. Mas na Bíblia, pra gente, consta como uma parábola. E quantas coisas devem ter sido, né? Vivência de Jesus, do que ele viu ali, do que ele soube por ser Deus também, né? E é histórias que ele olha e fala assim, nossa, essa história não pode ficar sem ser contada, né? Sim. Isso é muito legal. Maravilha. Das crianças ainda, é muito legal, e não sei se você conseguiu perceber isso, mas em todos os momentos que ele conversa com as crianças, né, sempre vem, ele acaba de chegar numa região lá, ele está acampado ali, né, arrumando as suas coisas para comer, ele de vez em quando ele sai daquele lugar, porque ele vai na cidade para procurar algum trabalho, alguma coisa, depois ele volta para aquele lugar, para aquele acampamento dele, ele está sozinho, e aí vem uma menina, uma criança, e aí começa a mexer nas coisas dele, depois ela volta, aí ele conhece a criança, e vai conversando, depois vem mais um, e vai acrescentando mais crianças. Em todos os momentos nesses acontecimentos, Jesus tem na mão dele um pedacinho de madeira e uma faquinha, e ele vai conversando e mexendo naquilo ali, e fazendo alguma coisa, né? E ela pergunta o que ele está fazendo, e ele fala assim, eu tô trabalhando, tal. Uhum. Ela sempre muito curiosa, a criança perguntando um monte de coisa, e isso é muito legal, porque nada mais é do que o cotidiano mesmo da gente, né? A Cecília, minha mais nova, ela fala 350 porquês diariamente, então ela quer saber de tudo, sem até muita necessidade. Por que tá escuro agora? Por que tá claro? Você fala assim, meu Deus. E você percebe que as respostas de Jesus para as crianças são as que menos tem rodeio. Que ele é mais contundente, né? Porque para os discípulos ele até fala em alguns momentos, não é chegada a hora de eu te dar essa resposta ainda. E para as crianças ele fala abertamente, né? É que as crianças, talvez pela ingenuidade, ainda não percebam. Sim. Mas ele fala de coisas profundas, sim, coisas muito densas, assim, né? E lá no final, ele termina essa obra, né? Sim. Que é uma casinha com uma boneca, e isso é um desejo da menina, né?
uma casinha com uma boneca para ela poder brincar, e no final ele vai embora e a criança fica brincando. Então isso também tem um mega do sentido, né? Muito bonita essa construção, né? E você perceber a necessidade do outro, da criança, e depois você entregar a ideia dele sempre deixar algo também, né? Sim. Ele vai nos lugares e pede às vezes para semear um lugar e vai embora. Né, para os discípulos lá, Tiago e João, né, eles semeiam um campo lá e vão embora. É para ficar. Aí eles, outro lugar, eles deixam lenha para mais um dia, mas eles vão embora. Não, é que se alguém chegar, já tem lenha ali. Isso é o viver em comunidade também, né? É muito bonito. Perfeito. A série Jesus nas bodas, no casamento. Nossa. Cara, que incrível! É que sensacional. Incrível. Porque assim, primeiro que você vê um Jesus que gosta de dançar, que gosta de confraternizar. Jesus alegre. Alegre. Eu lembro que indo, né, até o casamento, Pedro já dá uma cutucada nele. Quando que você vai começar? Você precisa começar logo. Daí ele falou assim, não, mas eu tenho que participar desse casamento. Aí Pedro fala para ele assim, não, mas esse casamento deve ser de pessoas muito importantes. Aí ele fala, a pessoa mais importante para mim vai estar lá, que é a minha mãe. Então assim, é muito legal, né? Você vê assim um Jesus muito humano mesmo, né? Um Jesus muito possível, né? Que se preocupava com coisas que eu e você nos preocuparíamos se estivesse na situação dele, em qualquer outra situação parecida, né? Então você fala assim, nossa, é um Jesus próximo, né? Isso, e aí eu gosto muito de frisar, falo em vários episódios a gente falou sobre isso, eu gosto de frisar essas fragilidades, né, dos santos, das pessoas santas, né? E aí quando eu vejo isso em Jesus também, e muito mais nos discípulos, não é nenhuma fragilidade de Jesus, mas é uma humanidade, né? Porque assim, Deus se preocupando com o mínimo, com uma festa de casamento, com a alegria das pessoas ali, né? Com a própria mãe, né? E ele não extrapola a divindade dele, né? Isso que é muito legal. Ele não podia, já como ele é Deus, ele sabe que ia faltar, fazer, sei lá, o povo beber menos. Ele podia ter feito um milagre que ninguém percebesse. E ele não, ele escolhe fazer um milagre no momento oportuno, quando o vinho acaba, quando as coisas estão difíceis ali. É legal de ver. Tem um episódio em que faz uma fila gigantesca para serem curados por Jesus. Jesus não podia ter feito? Daí, então todo mundo curado. Acabou. Não, ele atende cada um. Isso é humano, né? Você olhar, atender, olhar nos olhos, falar assim, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Conhecer sobre a vida da pessoa, entender ali. Tanto que no final do episódio ele chega arrebentado, cansado, porque ficou o dia inteiro. Essa cena é incrível, demais, porque você tem, na mesma cena, os discípulos ali brigando por quem seria o líder, né? Quem seria o maior entre eles, que pudesse liderar, né? Quando Jesus não estivesse próximo, né? Extremamente preocupados com isso. E aí vem Jesus caminhando assim, cansado, abatido. Aí, quando ele chega próximo da tenda, assim, do lugar que ele ia descansar um pouco, né? A mãe, né, Maria, chega próximo dele e fala, tudo bem? Ele fala assim, mãe, hoje eu tô muito cansado, né? Não sei se é exatamente as palavras, mas ele se mostra muito abatido. E ninguém dá bola, né? Isso foi um tapa assim, na cara de Maria sensacional, né? Não em Maria, mas de Maria para com os discípulos. Sim, Porque ela falou assim, gente, vocês não estão notando que ele tá arrebentado? Enquanto vocês estão aí discutindo banalidades, ele tá aqui trabalhando. Vamos cuidar dele, né? Agora é a hora de cuidar dele. E ela vai lá e lava o pé. Então assim, e aí tipo assim, tem uma noção que todos assim caem em si mesmo, né? Cara, o que eu tô brigando? Que pensamento... Todo mundo se sente mal. Se sente mal, assim, envergonhado de estar brigando por uma coisa tão boba, sabendo que o mais importante tá na frente deles, e ele tá fazendo o mais importante, que é curando um monte de pessoas, e tá cansado por conta disso. Até uma dica para que vocês que estão assistindo, que vão assistir ainda, se você já assistiu, assista de novo.
é muito rico em detalhes, e às vezes detalhes que você não percebe da primeira vez que você assiste, porque o fato de você conhecer o episódio inteiro, pelo menos ter uma lembrança na sua cabeça, vai fazer você ver detalhes que você não viu da primeira vez. É igual você viu da tabuazinha. Você sabia que no final ia ter o presente. Exatamente. Então você já olhou o episódio com outros olhos, falando, Jesus já estava desde o começo. E isso foi uma coisa que eu não vi a primeira vez. A primeira vez eu não reparei. Falei, achei que Jesus estava fazendo outras coisas. Mas não, ele estava fazendo o presente para a menina desde o começo. É muito legal, né? Nicodemos, a gente já falou dele, mas Nicodemos é um cara assim... ele está em diversos momentos, né? Praticamente em toda a primeira temporada. E é um cara de muito poder, de muito poderio, de muita sabedoria, as pessoas seguiam ele. Então ele era um sacerdote, sumo sacerdote, alguma coisa. Então ele tinha muito poder. E ele tinha, por ter esse poder, ele tinha muito medo de perder esse poder. E aí quando ele se encontra com Jesus, ele cai em si, ele fala assim, meu Deus, isso é tudo que eu queria. Isso veio na minha geração, na minha vez. Eu pude viver para ver isso. Só que ele tem... E aí é um tapa na nossa cara mesmo, né? Porque assim, até que ponto eu estou disposto a ir com Jesus? Né? Até que ponto eu quero, né? Porque é muito bonito a gente fazer o nosso podcast aqui e tal, viver, mas e aí, no cotidiano? Como é que eu sou no cotidiano, né? Até que ponto Jesus é a minha única alternativa, né? E se ele chegasse aqui no portão agora? Exatamente. Assim, larga a Maria, Cecília, Pri, vamos. Será que a gente teria coragem? Exatamente. E aí a gente se defronta com esse Nicodemos. Na verdade, a gente se defronta com a gente mesmo, né? Exato. A gente bate de frente com a gente mesmo. E aí tem uma parte muito bonita que os discípulos estão lá conversando, Jesus também, né, sobre providência mesmo, né? Como é que faz? A gente quer viajar, a gente precisa viajar, mas a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro para comida, como é que faz? E eles estão todos preocupados ali. E Jesus, na sua sabedoria, né, quieto, só esperando, de repente eles acham uma bolsinha com muito dinheiro. E aí a cena mostra quem deixa esse dinheiro, que é o próprio Nicodemos, né? E aí você fala assim, cara, é a gente ali. Porque assim, eu estou disposto a caminhar com Jesus, mas até que ponto eu estou disposto? Mas eu quero caminhar, mas eu não sei se eu consigo. E aí assim, esse embate de vida mesmo, né? E aí Nicodemos, ele deixa lá e sai chorando. Por quê? Porque ele não consegue seguir Jesus, né? Ele deixou a providência para eles, mas ele não conseguiu acompanhar Jesus. E, de certa forma, teria facilitado um pouco a vida de Jesus, né? Sim. Porque iam olhar e falar, não, mas Nicodemos anda junto com ele. E essa rixa com os judeus mais conservadores ia ser um pouco mitigada, né? De certa forma, mas é tudo providencial mesmo, né? E aí a cena de Jesus sentindo dele não ter vindo e ele sentindo de não ter ido é emocionante. É muito assim, é um partir de coração mesmo, né? Tanto para um quanto para outro, porque eles tinham, e aí assim, é a sua decisão de vida, aquele momento decisivo mesmo. Eu vou caminhar junto ou eu não vou caminhar junto? E aí quando Nicodemos decide não caminhar junto, despedaçar o coração tanto de Jesus quanto do próprio Nicodemos. Você chegou tão perto. Quantas vezes na nossa vida que a gente chegou tão perto, né? E a gente fala assim, nossa, levantei, tomei banho, me arrumei. Mas hoje eu não vou. Que filme que tá passando na TV? Vou assistir esse filme aqui. Deus entende. E trocado por banalidades, né? Trocar Deus por banalidades. Quantas vezes, e eu me coloco muito nesse lugar de que quantas vezes a gente fraquejou não só de ir à missa, mas de servir a Deus, de ajudar as pessoas, né? E ele fala assim, mas puxa vida, mas daí vai ficar meio apertado pra mim se eu ajudar, e você pondera e fala assim, caramba, não vai nada. Deus vai prover muito mais na sua vida, né? Se você fizer o mínimo ali. Tanto que Jesus, né, ele usa a frase da Bíblia, né, que ele fala assim, gente, o que vocês estão querendo? O meu fardo é leve, eu não estou pedindo nada, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, né, não sacrifício. Ele usa essa frase num momento interessante da série, pra gente pensar assim, não, para com isso, né? Para de exigir tanto.
E é interessante para a nossa vida nós vermos isso. O importante é Jesus na nossa vida, é levar a palavra. O resto, Deus dá um jeito. Deus vai ajeitar a comida do jeito que vai vir, como é que vão ser as coisas. Deus vai dar um jeito. E vai dando, você vai vendo que ao longo da série vai dando, porque você vai fazendo bem e as pessoas vão se aproximando, falando, não, eu posso ajudar com tanto, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu queria só falar, ó, eu deixei bem resumidamente algumas pessoas que fazem parte para mencionar, porque primeiro que ia ficar muito longo, né, falar de todos os atores, tá, e são sensacionais. Acho que até serei injusto com alguns e não mencionar especificamente, mas primeiro eu separei o nome, o diretor é Dallas Jenkins, que é uma pessoa que, para mim, eu vejo assim, muito iluminado por Deus. As coisas que ele fala antes dos episódios já tocam a gente, né? Você vê que ele tá fazendo aquilo com amor. Que ele, caramba, eu gostei disso que eu fiz. Eu fiz para Deus, eu dei o meu melhor e eu espero que você goste. É diferente de você ver o cara e falar assim, não, eu aprendi a fazer o que as pessoas gostam. E isso basta. Não, ele gosta de fato daquilo que ele está fazendo. É muito bonito isso. Uma menção honrosa por conta do Brasil mesmo é a mulher de Pedro. Porque ela é brasileira. Não sabia. Não sabia? Que legal. Ela chama Lara Silva. A Eden. Faz a Eden, a esposa de Pedro. Ela é muito legal essa cena também, né? Nossa, muito bom. É engraçado até. Porque quando Jesus cura, né, a sogra de Pedro, ela levanta de uma maneira assim, por que vocês não fizeram café ainda? Vamos lá. Você está esperando aqui, feito bobo, olhando para mim? Quer dizer, todo mundo se deu conta que Jesus curou a mulher e ela nem ela se deu conta de que ela já estava melhor. Sim. E ela já levantou e ela lembra muito a nossa mãe, a minha mãe, né? Que é aquela preocupação, já comeu? Já pega tal coisa, pega aquilo, faz isso. E aí todo mundo olha um pra cara do outro e dá risada. Fala assim, olha, ela voltou a ser o que ela era, né? Ela estava doente e voltou a ser o que ela era, né? Aquela pessoa feliz que precisava ser. E é interessante quando Jesus está... depois que ele faz a cura, né? Ele fala assim, viajar com Pedro já não é fácil. Viajar com Pedro preocupado. Eu não ia aguentar, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E mostra que São Pedro, né? Sim. São Pedro, né? Sim. E aí a gente entende mais ou menos como que é o gênio dele, mas qual a relação que ele tinha com a esposa? Qual a relação que ele tinha com a sogra, depois com o irmão, André. E a família deles acreditava, mostra muito isso na série, e aí faz todo sentido pra gente. Eles acreditavam tanto que Jesus era o Messias, como o próprio Pedro, ou até mais que ele. Porque você imagine, você deixar seu esposo ir, seu filho ir, seu irmão ir, e foi os dois ainda, né? Foi Pedro e André ir embora com alguém que você não conhecia, porque você crê que aquele cara é o Messias. Senão você não ia pensar, mas não é melhor. Tanto que quando ele vai contar pra ela, ele acha que ela não vai deixar ele ir. E aí ela é a primeira a dar apoio pra ele. Achei muito legal. Eu deixei separado dela por conta disso. É brasileira, viveu no Brasil até os 6 anos de idade, se eu não me engano, daí foi para os Estados Unidos. Não sabia. E outra pessoa que eu separei, que pra mim, assim, a presença dela em cena é tão impactante quanto a de Jesus. Jesus eu guardei por último. É a Vanessa Benavente, que faz Maria. Eu acho a presença dela sensacional, porque ela tem uma serenidade. Sabe aquela passagem que a gente vê e ela guardava tudo no coração? É aquilo. Essa atriz conseguiu colocar isso pra fora, porque chega uma hora que as pessoas se desesperam e ela fala assim, não, calma. Você percebe que ela tá nervosa com as coisas que aconteceram, mas ela tá guardando no coração, vai dar certo. Ele disse pra gente esperar. Então vamos esperar. Esse momento é claro, né, acho que no 4º ou 5º episódio, ele é levado, né, por alguns soldados para um interrogatório, e ela fica, né? E ele fala antes de ir embora, né? Posso dar um tchau para minha irmã? Se não me engano é isso, né? Sim. E aí ele dá um abraço nela e ela fica um pouco preocupada e ele fala, não, vai dar tudo certo e tal. Depois os discípulos estão todos
desesperados porque deixaram ele embora. Como é que deixaram ele embora? Ela passa sem suporte, sem nem ser uma pessoa tanto da convivência deles ali. Na hora, é como se fosse assim, saiu Jesus, quem Maria? Cadê a mãe dele? Ela passa a ser o sustento deles, né? Isso é muito, muito bonito mesmo. E aí deixei por último, chama Jonathan Roumie, que é o Jesus. Sim. Ele é demais. Assim, a primeira cena que ele aparece lá no primeiro episódio, você já fala assim, caramba, arrepia, você olha e fala assim, como é que acharam um cara tão Jesus, tão Jesus assim, e hoje em dia, até por questão biológica mesmo, de estética, eu vejo muito Jesus daquele jeito, sim, né? É muito mais verdadeiro, sim, do que esse Jesus loirinho de olho azul que a gente vê muito pintado por aí, exatamente, né? Muito europeu, né? Assim, ali é o Jesus que a gente fala, caramba, Jesus pode ser muito parecido com esse cara. É muito possível. Isso é muito, deixa muito claro, né? E o envolvimento dele, né? A gente teve um vídeo que faz pouco tempo, isso, faz uns 6 meses mais ou menos, que ele recitou, né, o Pai Nosso. Você que me mandou. Eu acho que era em hebraico. A língua, né? Eu não lembro exatamente. No aramaico ali, isso, né? Exatamente. Original. Então, para todos os atores, assim. Então aquilo não é uma cena que vai pro ar, né? Mas é uma cena deles lá, né? Então, assim, é um projeto de evangelização mesmo, tanto pra gente que assiste, quanto pra eles que fazem, né? Então, assim, nossa, é emocionante mesmo. Imagina o quanto já transformou a vida desses caras, né? Eu vi um story do que faz o João, daí ele tá assim, o ator mesmo, sentado, ouvindo uma música, assim, a gente acha que é uma música, né? Aí chega uma moça e acho que é da produção lá, ela fala assim, mas o que você tá fazendo? Eu tô ouvindo Jesus me colocar no meu lugar. Daí a moça fala assim, eu nunca ouvi essa música, deixa eu ouvir também. Aí ele tá escutando, daí corta a cena, é aquela cena que ele coloca o apelido neles de Filhos do Trovão, porque eles estavam, né, querendo destruir tudo e tal. Sim. E ele fala assim, não, vocês estão errados, não é. E isso é muito legal de Jesus, ele não fica fazendo rodeio. Porque ele é um cara muito legal, só que o que precisa ser dito, ele fala, né? Você tá errado, isso não foi certo, será que esse é o caminho mesmo, né? Quando ele conversa com o Zelota lá, que caminho você quer seguir? Daí ele fala assim, mas essa aqui é a minha espada, se eu não tiver isso aqui, eu não sei o que eu faço. Jesus pega, joga, fala, não, o caminho é outro agora, né? E ele podia ser mais maleável. Outros discípulos ficaram com as facas. Exatamente, e tal. Eles tinham. Ele podia ser mais maleável, mas ele falou assim, não, você vivia pela espada, e só pela espada. Então, agora é hora de ser diferente. Isso é muito legal, né? Puxando, né? Você vai falando, eu vou puxando. Mas tem um monte de coisa que é emocionante mesmo, né? Mas antes, né, do Zelota, né, de Simão, antes dele fazer esse discurso para Simão, né, na conversão mesmo dele, ele vai e cura o irmão. Sim, essa ligação foi exatamente, não está na Bíblia, né? Exatamente, não está na Bíblia, mas aí você fala, cara, essa ligação tem todo sentido, porque o episódio conta um pouco mais da história desse Zelota, né, ele é Simão também, não lembro exatamente, Simão, acho que é só Simão, né? Simão Zelota, porque ele é da tribo do Zelota. Isso. E aí, Jesus vai até a piscina de Betesda, né? Encontra o aleijado, faz a cura, isso tudo tá na Bíblia, faz a cura, e aí a série faz essa junção, que esse paralítico é irmão do Simão Zelota, e é por conta disso o Simão Zelota é convertido, né? Ele vê, né, que o irmão dele se cura, ele é convertido. Então você fala assim, cara, que licença poética ótima! Cara, é genial, eles enlaçaram a Bíblia. Repisar aqui, falar o nome dele certo, senão eu vou fazer arte. Dallas Jenkins, o diretor, ele pensar nisso, né? Caramba, não, eu vou juntar essas duas histórias. Sim. E outra coisa, deu uma outra cara, tanto pro Simão Zelota, que
convenhamos, é um discípulo meio esquecido, né? A gente não tem tanta coisa. Até porque, coitado, ele ficou com o mesmo nome de um discípulo muito importante, que tem muita coisa escrita sobre ele, então a gente só sabe que é esse nome esquisito aí, Zelota e tal, e o que é isso? E lá explica, mostra o que era extremista, eles eram guerreiros, eles queriam um Jesus, um Messias que viesse para ser um general dos exércitos e tal, serviço, né? Da política, né? Sim. Extremamente assim. E aí até o do nome, né? Vem daquela expressão, o zelo por tua casa te consumirá. Eu sempre escutei, mas eu não sabia, não fazia ideia mesmo que tinha relação com essa tribo. Essa tribo pegou essa expressão e falou, não, vamos zelar. E extrapolou até, né? Passou do que era necessário. E hoje, se eu leio uma passagem na Bíblia que conta que Simão Zelota estava junto, você já imagina outras coisas. Eu acho que o maior serviço que essa série faz é dar cor para a Bíblia, né? A gente começa, como você tá com a sua camiseta aí, né? Cheia de cor, isso que faz. Deixa de ser um texto em preto e branco e passa a ser colorido. Exatamente. Tem rosto, tem lugar, né? Agora, toda vez que eu leio a passagem que Jesus cura o homem lá com a mão seca, eu vou lembrar daquela sinagoga lá no meio do nada. Aquela visão de Zaqueu que eu falei. Sim. Né? Zaqueu, e aí eu não vejo a hora de Zaqueu ser apresentado na série, mas é mais ou menos isso, né? Quando você... tem 2 domingos, né? Há 2 domingos atrás, se não me falha a memória, foi o Evangelho de Zaqueu, né? Que fala sobre a passagem de Zaqueu. Na minha cabeça vem aquele baixotinho correndo e subindo em cima da árvore. Sim. Né? E Jesus passando abaixo. Então, assim, é a minha memória. Então, o que vai marcar, e aí, né, quando você escutar novamente o Evangelho nas missas, seja de onde for, né, você lendo na sua Bíblia, seja você no culto, aí você passa por o Evangelho, e aí o que passa pela sua cabeça? Talvez uma passagem da Bíblia. E ajuda muito na memorização, né? Porque um monte de coisa da Bíblia eu não tinha guardado, agora eu tenho guardado porque eu lembro do episódio que fala daquilo. Eu vou falar de um episódio que, assim, esse talvez seja o que mais me marcou, assim, muito mesmo. Até uma das perguntas que eu queria te fazer é se você escolheu um episódio que você gostou mais. Quando eu escuto, assim, eu já... Né, publiquei lá, a gente já publicou isso lá nas páginas do Vale, porque é muito bonito, assim, particularmente. Se não me engano, é o 2º ou 3º episódio, logo começa mostrando Natanael. Né? Natanael é um arquiteto, um engenheiro, um construtor, né, com um monte de plantas na mão e tal. E aí ele, não sei se por erro dele, não sei se por erro do construtor, eles não compram um material lá, alguma coisa nesse sentido. Água salgada, né? Isso. E aí cai, a construção que eles estão fazendo cai, e ele, né, toda a credibilidade dele cai junto, né, com a construção. E aí ele vai, né, pro bar, fica triste, bebe, fica amargurado, e aí ele vai pra figueira, debaixo de uma figueira. E aí ele senta lá, chora, queima, né, os planos, né, os projetos lá de construção que ele tinha, e chora e grita, né? Deus, você não está me vendo? Você não está, né, percebendo o que eu estou passando, tal? E a cena acaba aí. Beleza. Natanael é amigo de Filipe, né? Eles em viagem, Filipe pede para Jesus: posso visitar um amigo meu? A gente vai passar lá. E aí Jesus ainda fala para ele assim, poderia ter falado assim, pô, você vai atrapalhar meu caminho? Não, Jesus ainda fala assim, o que seriam dos amigos se eles não pudessem ser visitados, né? Nossa, né? Sensacional. Perfeito. A próxima cena, Filipe e Natanael. E Filipe conta que encontrou Jesus, e aí fala, lembra que aquele que a gente espera? Então isso é muito legal também, ele frisa uma coisa que é um sentimento de todos ali. Eles esperavam um Messias. A espera deles é desse Messias. Então, todo mundo esperava um Messias. Independente da onde ele morasse. Eles moravam em cidades distantes umas das outras, mas isso era o comum. Todo mundo esperava um Messias. E aí, Filipe chega e fala assim, lembra daquele que a gente esperava? Então eu o encontrei. Aí o Natanael não dá muita bola, mas ele fala, venha visitá-lo. E aí eles se encontram, Jesus encontra.
E aí, quando Jesus encontra, qual que é a primeira coisa que ele fala? E aí a Bíblia tá aí, né? E você fala, Sim, todo o enlace tudo... não tá na Bíblia, mas é um enlace possível. Com certeza. Né? Até porque tem que ter sido algo muito incrível que aconteceu embaixo da figueira para ele se lembrar daquele momento específico da vida dele, né? Exatamente. E aí Jesus fala para ele assim, você acha que eu não te vi debaixo da figueira quando clamava por mim? Então, assim, é muito legal porque fecha, né? Você fala assim, cara, eu preciso desse Jesus, mas será que ele existe? De repente é aquele que eu clamo. Eu clamo por ele debaixo da figueira, e aí ele faz, assim, ele dá... E aí Natanael, assim, é a reação que todo mundo teria, né? Que eu teria, que você teria, né? Cara, é você mesmo, né? Isso é não muito tinha legal. como ninguém ter visto, né? Eu tava sozinho. Exatamente, eu tava sozinho. Então, é um milagre da conversão de Natanael mesmo, né? Meu Deus, se você fez isso, do que mais? E aí ele ainda fala, né? Se você ficou surpreendido com isso, fique mais surpreendido com tudo que virá. Vai ter muito mais. Vai ter muito mais, né? Vai ter muito mais. Então essa é uma das cenas que e até a conversa que Felipe tem com Natanael antes de ir para encontrar com Jesus é um chamado que nós estamos fazendo aqui nesse momento, para quem ainda não conheceu a série. Que até acho que é o nome do episódio, se eu não me engano, ou é uma frase que o diretor fala depois no episódio seguinte, venha e veja, né? Felipe não discute com ele, Felipe não fala assim, mas você tem que... eu vi isso, aconteceu isso, ele curou, ele fez tal coisa. Não, venha e veja. E Felipe é um cara à parte. Não, né? Felipe é sensacional, demais, tanto que Jesus fala, né, que ele talvez seja o que está mais preparado ali, porque ele já era discípulo de João Batista antes. O que é executado dessa forma dele, não, vamos tranquilizar as pessoas. É muito legal, o Felipe chega, eu tô acostumado a ir buscar na cadeia, né, quando ele fala, lembra? É muito normal, é muito legal que tem uma hora que tá todo mundo preocupado com alguma situação e o Felipe tá sentado dormindo. E daí eles falam assim, por que esse rapaz tá dormindo? Daí o outro fala, não, mas ele já faz um tempo que tá aí dormindo. Daí eles vão lá, cutucam, acordam, ele fala assim, é que eu não tenho muitas oportunidades de dormir. Então, quando a gente tem alguma oportunidade, eu aproveito, né? Então, dada aí a dificuldade de vida dele já. E essa coisa do... Vamos... um carpe diem pro lado positivo, né? De colher do dia o que o dia tiver para te oferecer. Não, eu tenho agora para dormir, eu vou dormir agora. Sim. Eu preciso comer, eu vou me virar, eu vou dar um jeito e tal, né? E aí eles começam a perceber isso também. Até é interessante que tem pelo menos 4 ali que são pescadores. Só que eles só lembram de pescar depois que eles sentem fome. Depois que eles já estão... que Tomé olha e fala assim, viu, gente? Não tem mais comida. Vai acabar hoje. Então já não era para os caras terem se ligado e falado assim, gente, vamos pescar, é nosso ofício. Não, Jesus não nos chamou só por isso. Na verdade, Jesus não os chamou por isso. Mas isso é um complemento para que a missão aconteça, né? Tanto que as coisas que vão acontecendo, Mateus com o preciosismo dele para as coisas, tudo isso complementa a missão de Jesus, né? É muito interessante. E até lembrando de um ponto, acabei de falar de Mateus, que eu acho que é interessante para a gente falar desse momento que a gente vive no nosso país especificamente. Eu acho interessante ver a postura de Jesus como foi, que nós tínhamos ali, no começo da série principalmente, 2 extremos. Pedro sendo talvez a representante ali do judeu tradicional, do cara que já está com família constituída, tudo certo, e o Mateus sendo o representante do governo. É totalmente oposto, né? Um o cara que espera o Messias, o outro o cara que quer matar o Messias, né? E aí Jesus podia, não, vou dar para esse algumas funções, para esse outras, eles não se dão bem, então não vou ficar misturando eles. E Jesus vai incentivando, né? Maria Madalena some, ele manda os dois juntos. E irem atrás, e aí um começa a conversar com o outro, e ele percebe, opa, esse cara tem valor, né? Olha, umas coisas que eu não sei fazer, ele sabe fazer, né? Ele ensina Pedro a fazer o ovo lá e tal.
E aí Pedro começa também, eu acho muito bonito isso. Pedro, ele é turrão, mas ele não é um turrão injustificado. Quando ele percebe que ele tá errado, ele é maleável. Isso é muito bonito. A construção da personalidade de Pedro na série é muito bonito porque a gente imagina aquilo mesmo, né? Não dá pra ser totalmente fechado fazendo as coisas que ele fez também, largando a família, ir lá atrás de Jesus. É muito mais coração. Eu tô sendo preocupado com Jesus porque eu amo demais ele, do que eu sou um cara chato, mal e tal. Tanto que você vê que daí ele começa a tratar Mateus de uma forma diferente, fazer as coisas de uma forma diferente. E aqui fica um ensinamento pra gente, pra esse momento que a gente tá passando, politicamente no país. Jesus não reuniu uma patotinha só de Pedros e nem só de Mateus. Ele juntou uma galera totalmente plural, totalmente indiferente do outro. Assista a série porque você vai ver essa diferença. E isso é bonito de ver. Não era uma convivência fácil. Isso deixa bem claro, né, a convivência. Tanto, inclusive, Pedro e Mateus, em diversos momentos, se bicavam mesmo. Então, e aí, ao longo da série, você vai percebendo essa possível convivência entre eles. E depois, né, no final da segunda temporada, né, se mostrando até uma possível uma cooperação entre eles. Uma amizade, um complemento, né? É exatamente isso. Então talvez hoje você, como cristão, esteja olhando para um grupo de pessoas e falando, não, aquele grupo ali não faz parte do que eu acredito. E o outro grupo também esteja pensando as mesmas coisas, mas será que isso é o que Jesus ia querer? Sim. Será que Jesus não está querendo chamar todo mundo de novo para reunir, para falar assim, gente, as coisas passaram, você passou por tempos difíceis sendo cobrador de impostos, você passou por tempos difíceis sendo um judeu na sua família, pobre, com falta de dinheiro e tudo mais, mas agora, juntos, nós vamos fazer o reino acontecer. E a gente já sabe o que depois disso aconteceu, né? Dessa junção que aconteceu. Então, assim, é possível essa união, é possível essa convivência e é possível fazer coisas grandiosas a partir dessas coisas. Sim, nós falamos muito disso no episódio, até para quem está começando, né, o episódio de Pedro e Paulo, né? Que também teve esse conflito no começo. E é bonito ver como Jesus continua trabalhando da mesma forma. Que vai ser a tua falha que eu vou poder complementar. Não vão ser várias pessoas com a mesma qualidade. Se Jesus pega todo mundo dos zelotas lá, nossa, ia virar uma guerrilha, né? Não ia dar certo. Então ele equilibra para falar, não, vai ter hora que a gente vai precisar ser mais rígido. Tanto que mostra, né, o Thiago maior, né, o Thiagão, e tem hora que ele chega nas filas e fala, gente, tem que organizar aqui, tá todo mundo bagunçado e tal. Não, precisa, muitas vezes, né, Jesus chega lá para curar o endemoniado, Jesus não chega, viu, demônio, você pode ir embora, por favor. Não, ele grita, né, e eu acredito que as coisas vão ficar ainda mais tensas ao longo da série. Precisa disso, nós não podemos ser humano morno, né? Os discípulos mostram muito disso. Mas é errar e acertar por amor. Todos eles ali, você vê que mesmo errando, eles erram por amor a Jesus, tentando fazer o ministério de Jesus ser conhecido e amado. Isso é muito legal. Maravilha, Marquinhos. Olha, é muito legal e falar sobre a série ainda é mais gostoso ainda, né? Faz a gente reviver coisas muito boas. Assim. Tem muita coisa que a gente não falou aqui, que é muito legal, que é marcante, né? Tem a relação dos anciãos, né, dos sumos sacerdotes, né, essa briga que existe, o próprio governo, né, quinto, viu? É muita informação que você consegue compreender melhor aquilo que a gente lê nos evangelhos. Então você começa os links que ele faz com o Antigo Testamento em diversos momentos, os flashbacks, né, os flashbacks. Legal. Então assim, incrível, viu? Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, assista de novo. Compartilhe essa série com mais pessoas, porque é um jeito de evangelizar, é um jeito que a gente gosta muito de evangelizar, né? Toca o coração mesmo, né? Da mesma forma que você lê uma poesia, você se emociona, você
se comove, você dá risada, uma música, né, um filme. A série tem essa função também, então espero que vocês gostem e compartilhem, né, para mais pessoas. Então, fala uma passagem que você gosta, não falou. Então, o episódio, o que eu mais gostei, e acho que mais a passagem específica desse episódio, foi o que a gente comentou, dos discípulos estarem discutindo ali por quem era o melhor deles, quem ia liderar o grupo, e aí Jesus chega. Primeiro que Jesus, falando em português bem, ele tá cagando com o que tá acontecendo ali. Sim. Vocês estão discutindo por baboseira. E aí Maria, única que nota, e levanta e vai lá e lava os pés de Jesus, e Jesus tá machucado, cansado, sujo de sangue de outras pessoas que ele curou, né? Era uma fila enorme de gente, e ele simplesmente chega ali, entende, né, o papel de Maria naquele momento, que é de mãe mesmo, de cuidar. Eu achei bonito ela falando, não, agora é meu filho. Agora não é o Jesus o pregador, sim, Jesus o curandeiro, é Jesus, meu filho, que está aqui, agora eu vou cuidar dele. E aí todo mundo vai percebendo, caramba, nós estamos aqui, todo mundo falando, porque a discussão era para quem ia liderar, para tornar o ministério de Jesus algo mais organizado, quem quer tomar as decisões, né? Ele o diretor até dá uma cor melhor para essa discussão, porque na Bíblia realmente só fala que eles estavam discutindo por quem é o maior deles. Ele até coloca assim, não, é porque tinham várias coisas para escolher, e, né, até pelo número, né, 12, sempre vai dar empate, alguma coisa assim, né? Existe essa possibilidade. E aí Maria vai e fala assim, não, gente, o objetivo é cuidar de Jesus, é fazer com que o ministério dele aconteça. E daí todo mundo percebe, nossa, eu estava focando na coisa errada. E eu me vi muito nos discípulos nesse momento, porque às vezes a gente tá focando na coisa errada. Tá o som bem arrumado, não sei o que bem arrumado, mas tá, e a palavra, e a mensagem, tá chegando para as pessoas, né? Até um puxão de orelha pra gente voltar a gravar, foi essa cena, né? Não, precisa voltar porque o que você está fazendo no seu ministério, para as coisas que Jesus te deu, né, para fazer. E uma coisa que, assim, já para ir encerrando minha fala, para quem não assistiu ainda, para fazer uma relação da importância que é essa série para todo cristão. Você já assistiu aquele filme do Adam Sandler que chama Como Se Fosse a Primeira Vez? Sim. Acho que a maioria já deve ter assistido. Ele, todos os dias, tem que conquistar novamente aquela mulher, e ele acaba, no final das contas, o jeito que ele acha que é melhor para fazer isso, para contar a história que foi, do acidente que ela sofreu e tudo mais, ele grava um vídeo e coloca lá, e ela assiste o vídeo todo dia, e aí ela consegue começar o dia já sabendo da vida dela, né, que ela já é casada com ele e tudo mais, que é o final do filme. Essa série para nós é essa porta de entrada. Se você quer saber como é que é a vida de Jesus, como é que eu posso começar a me animar a pegar uma Bíblia e ler, a se apaixonar de fato por Jesus, como se fosse a primeira vez, assista. A série tem esse poder de te apaixonar com um vídeo ali, com o que você assiste. Acho que nada me fez me apaixonar tanto, né? Lógico, eu sou apaixonado por Deus, pela Bíblia, pela vida e tudo mais, mas nada feito pelo homem, vamos dizer assim, me fez me aproximar tanto de Deus como essa série me aproximou. Então fica essa dica aí, vale muito a pena, né? Gente, assim, a gente tem que buscar coisas, e aí eu vou repetir uma frase do Mateus, lá do Colo de Deus, Mate, né? Acho que é isso. Ele falou assim, o celular da gente tem que nos aproximar de Deus, não nos afastar. Então é isso, assim, se alimente de coisas que te aproximam de Deus. A gente tem a Bíblia que você pode ler, a gente tem o nosso podcast, mas a gente tem um monte de podcast legal, a gente tem a Bíblia, a gente tem a missa, a gente tem grupos de jovens, a gente tem grupos de oração.
tem uma infinidade de coisas que nos aproximam de Deus, mas tem 2 vezes mais ou 3 vezes mais que nos afastam. Então, assim, aproveite essa dica. The Chosen, uma série excepcional, a meu ver, uma das melhores produções religiosas, né, de qualidade, de tudo. A gente falou bastante, né? Deu pra perceber que a gente gosta. A gente gosta. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Deus nos abençoe. Marquinhos, obrigado por mais uma vez estar trocando uma ideia. Deus abençoe bastante você. Beleza? Pessoal, um abraço. Com Deus. Marquinhos, obrigado. Deus abençoe. Pessoal, um abraço pra vocês. Até mais. Com Deus e até mais.